Confraria Podcast, conte sua história. Mas antes de eu chamar a minha convidada de hoje, a gente vai falar um pouco dos nossos parceiros. São esses que fazem que tudo isso pode acontecer e levar todas essas informações para sua casa. Eu começo falando de Sueli Bianco Home Art. Você aí que quer dar um up aí no seu ambiente, na sua casa de praia agora que está chegando o verão, ou na sua casa de campo, na sua casa da cidade. Sueli Home Art, ela é especializada em estofados e também em objetos para decoração, mas você vai encontrar de tudo lá. Tenho certeza que se você falar que viu aqui no podcast, ela vai te dar um bom desconto. Também temos a parceria de ProServe. Então, você que quer ir uma limpeza profissional, você que é aí administrador de condomínios, ou você é síndico de condomínio, ou você tem uma grande empresa e quer fazer aquela limpeza realmente para deixar o seu ambiente ainda melhor, contrate aí a ProServe, mande aí uma mensagem que eles vão te dar um orçamento aí sem compromisso. Também temos o parceiro de Invicta Solar, está chegando o verão e lembrando que agora nós temos aí 14% de aumento nas faturas de luz. E agora no verão a gente acaba gastando mais. E agora é uma boa época, porque se você solicitar uma instalação, vai ser instalado lá para novembro e você vai aproveitar o sol do verão para criar créditos para o inverno de 2026. Também aqui falar da Muralha Filmes, você quer fazer o seu institucional aí, você quer fazer o seu VT, você quer fazer o seu podcast, você quer começar uma carreira de influencer digital e precisa de bons vídeos, Muralha Filmes. Também temos a parceria de Farol Móveis, móveis para escritório. Então você que aí quer renovar os seus móveis, cadeiras, o Marciano aí, ele se preocupa muito no conforto das pessoas que trabalham um dia inteiro sentado. Então, não é qualquer cadeira que você vai comprar, não compre a cadeira mais barata, mas você sabe que pode dar problema de saúde. Então, você lá vai ter uma galera lhe atendendo e explicando o que você deve levar para o seu escritório. Farol Móveis, a opção certa em móveis para escritório. Minha convidada de hoje, eu posso dizer até, eu vou pedir para ela se apresentar, porque, digamos assim, ela tem uma história linda, é multimídia, mas eu vou pedir para ela dizer todas as funções dela, até ela mandou um release para a gente, né, é bastante extenso, mas eu vou pedir para ela falar quais são todas as funções que ela está exercendo agora, né? Já foi modelo internacional, né? Já foi para outros países, só que hoje, através da sua trajetória, ela está fazendo um trabalho muito bonito, que eu tenho certeza que aqui no podcast, Confraria Podcast, Conte Sua História, você vai saber um pouco mais. Mas, Kalina Zabotti, obrigado por ter vindo. Agora fala aí tudo que tu me passou. Certo. Primeiramente, quero agradecer o convite, tá, Kleber? Eu me senti muito lisonjeada. E ontem, quando eu soube que falaria da minha trajetória e que, sim, meu público poderia saber muitas coisas que ainda não sabe, eu fiquei muito feliz pelo formato do podcast. Então, quero agradecer mesmo de coração pelo convite e agradecer você que está assistindo aí, tanto na live quanto no podcast. Ô, Kalina, mas fala aí, além de palestrante, o que mais é? Eu sou palestrante, mentora de mulheres, com um método que trabalha presença, comunicação e mentalidade, e consultora de imagem, de formação e modelo internacional. Bom, gente, a gente vai saber do projeto que ela está trazendo aí, que já desenvolve, mas, por enquanto, é a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, você que acompanha o nosso podcast já sabe. Como foi teu parto? Foi cesariana. A minha mãe disse que, enfim, que eu fui muito esperada, planejada. Falou também que eu tive cólica durante 9 meses, cólica que ela ficava o tempo todo comigo de bruços, mas foi uma cesariana e eu sou a primogênita da casa, né? Eu sou a mais velha. São quantos irmãos? Somos em 3, né? Eu, João Paulo e o Diego. Minha mãe se chama Maria, ela trabalhava na área de enfermagem. E o meu pai era radialista, o João Lopes, ligeirinho.
Bom, eu perguntei aqui nos bastidores, eu não vou falar a idade dela, porque é indelicado falar a idade de uma mulher. Pode falar, no finalzinho a gente conta, vamos lá. Mas eu fiquei surpreso, então vamos contar no final para deixar a galera aqui atenta no podcast até o final para saber qual a tua idade de verdade. Podem fazer contas que a gente Ou vai pode contar botar aí no chat, né? Pode botar no chat quantos anos você acha que a Kalina Zabot tem. Ou fazer conta pelo que a gente vai conversar. Ah, ela fez tantos anos, isso, nossa, então, ó, né? Já dá para saber mais ou menos. Kalina, a gente sempre pede que o nosso convidado traga um objeto que tenha algum significado para deixar na mesa durante o podcast. Qual o objeto que tu trouxe? Eu vou chorar. Então, ontem, quando você pediu para eu trazer, né? Eu pensei, eu tenho troféus, né, de reconhecimento, diplomas e tudo mais, mas você pediu algo de valor, né? Então, hoje eu tenho aqui uma foto com a minha mãe e ela é o meu maior exemplo. Eu creio que tudo que eu sou é exemplo de uma mulher muito guerreira, uma mulher com coração lindo e, enfim, né? Eu aprendi tudo que eu sou e a base que eu tive na infância, dos meus valores, das minhas crenças, dos meus objetivos e tudo mais, né? Eu devo a ela, então por isso eu trouxe o porta-retrato com a foto dela. Muito bem. Kalina, nasceu em Tubarão? Eu sou tubaronense, nasci em Tubarão. E qual bairro que tua infância? Eu nasci e vivi até meus 15 anos, na verdade acho que um pouquinho mais, né, antes de eu sair da cidade, na Vila Moema. Vila Moema. É que eu morei numa casa e a gente mudou de uma rua para outra, mas ali na Vila lembra Moema, a rua? próximo do fórum ali, era na José Evaristo Fogaça, e aí, digamos que a minha casa da infância ali era uma casa verdinha, com a janela amarela de madeira, aí daí eu mudei, quando a minha avó faleceu, meu pai comprou a parte dos irmãos, e daí ela morava praticamente na mesma direção, só que na rua do fórum ali, a rua Venceslau Braz, sabe? Na verdade, as duas ruas, uma fica em frente ao fórum e outra atrás do fórum. Mas nessa época não existia o fórum ali ainda, né? Não. Só para localizar mais ou menos hoje, né? Mas já aquela região ali, quase aeroporto. Isso. Quase Tem algumas lembranças na época do aeroporto, lá com algumas aeronaves, que a gente ia lá para olhar e tudo mais. E quais eram as tuas brincadeiras de criança? Ou antes de a gente ir para essa pergunta, qual é a tua primeira lembrança do teu ser aqui na Terra? Qual foi a tua primeira lembrança, assim, que te vem na mente? Então, eu tenho uma lembrança muito forte, que do lado da minha casa, ali na Vila Moema, eu tinha uma prima, né? E nós nos criamos praticamente como irmãs, mas tinha um muro daqueles menores que dividia, né, as duas casas. E às vezes, quando os nossos pais não deixavam a gente brincar, a gente ficava cada uma do lado do muro, brincando. E a gente tinha tipo um negócio entre nós duas. A gente pegava as goiabas verdes e ralava ali em cima do muro, que é aqueles muros de placas assim, né? E a gente colocava numas embalagens e ia lá pra vendinha da rua vender. A gente queria vender aquilo lá, era como se fosse a polpa da goiaba, né? Então eu tenho essa lembrança, assim, muito forte. E outra, isso com 5, 6 anos, né? Essa primeira. E depois uma outra lembrança de eu sempre sozinha indo pra escola, a pé com a minha mochila. Então ali já começou no pré, né? Que eu acho que com 5, 6 anos eu fiz o pré-escolar ali. Jardim, o pré, né? Depois a primeira série. E eu era, assim, muito aplicada. Eu gostava de estudar muito. Porém, eu era a mais tímida da sala. Em todos os anos, até o 2º grau, no final, tudo. Tu era tímida? Eu era a mais tímida. Na realidade, tu é tímida, mas desenvolveu a não timidez, né? Hoje eu sou, assim, minha personalidade, eu sou um pouco mais reservada, digamos assim. Mas tímida, com certeza, não mais. Eu acabei desenvolvendo tudo perante as câmeras, né? Depois com a minha profissão. Mas até chegar lá, eu era demais mesmo. Teve que se desenvolver. Eu não conseguia apresentar trabalhos na escola. Em todos os anos mesmo, em todas as séries, eu era praticamente muda, assim, não falava dentro da sala de aula. E isso durou muito tempo, né? E o teu jardim, tu lembra onde foi? Qual foi a instituição? Foi ali na Escola Básica Maria Emília Rocha. Depois da 8ª série, eu fui ali pro SEDUP, né? Que então, hoje... Então, a tua base infantil e o ginásio... Foi na Escola Básica Maria Emília Rocha. E tu lembra das tuas amiguinhas de primeira, segunda, terceira, 4ª série? Quem seriam? Eu lembro da Denise, que é uma amiga que uma dormia na casa da outra.
E o pai dela me carregava na garupa para ir em alguns lugares. Então, era muito divertido essa questão de dormir uma na casa da outra, né? Então, eu lembro mais dela, que foi uma que foi minha amiga já desde do primário ali, dos primeiros anos, até quando eu me formei, né? Aí depois que eu me formei, que eu fui pro Sedup, ela foi para outro lugar. Eu lembro mais dela. Então, vocês caminharam meio que junto um tempão, assim. Isso, era bem legal, bem legal. E quais eram as brincadeiras? Do que vocês brincavam nessa época de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos? Então, Qual eram as brincadeiras? É que assim, nessa época de 7, 8 anos, eu não tenho muita lembrança de brincadeira com ela. Não sei, eu consigo lembrar. Mas outras, criança, primo... Daí era mais com a minha prima. E assim, eu vou te confessar que eu tive uma infância muito difícil. Então, logo ali mesmo com pouca idade, eu já tinha responsabilidades dentro de casa. Então, eu não tinha essas brincadeiras de criança, geralmente, então, entendeu? Então, as responsabilidades seriam o quê? Limpar a casa? A minha mãe começou a trabalhar fora e aí eu era mais velha? Eu aprendi muito cedo isso. Tu era mais velha? Eu tinha, digamos, responsabilidades, e aí como já tinha essas responsabilidades, eu ficava com foco mais nisso, né? Então, não tem muitas... eu entrevistei a Sueli Bianco, né? Deve conhecer. Sim. E a Sueli Bianco disse que lá na época dela, que ela também era mais velha, ela tinha que fazer comida, limpar a casa. Só que nessa época não tinha conselho tutelar. Então, ninguém denunciava, sabe? Então, tinha que ser feito. Hoje já não pode mais, né? Que até eu entrevistei também aqui no podcast o Igor, que o pai dele tinha 5 filhos, daí já na época do Estatuto da Criança e Adolescente, e ele ficava entre trabalhar e deixar as crianças em casa. E tinha gente que denunciava. Então, nessa época, eu acredito que na tua época também não existia. Kleber, eu vou te confessar, até uma coisa que eu nunca falei, né, nas redes digitais, porque é uma coisa muito particular, mas eu tive uma infância, assim, fora essas lembranças de um pouco antes, depois aconteceram traumas muito grandes, assim, eu passei por grandes traumas mesmo. Isso durou ali a partir dos meus 9, 10 anos de idade, e toda a minha adolescência e juventude até eu sair da casa dos meus pais. Mas, assim, realmente aconteceram muitas coisas e por isso que eu digo, né, que eu tinha um cenário nada favorável para que acontecesse tudo que aconteceu na minha vida, entende? Então, aconteceram, sim, algumas coisas bem difíceis, muitos traumas. Que refletem até hoje. Sim. Não, já consegui. Já conseguiu superar? Na verdade, eu consegui. Superar. Até a gente chegar ali no trabalho que eu faço hoje, do método, é uma vida inteira que eu trabalhei muitas coisas, tanto perdão como curas, libertações. Eu sempre fui inconformada, então não me conformava nem com a realidade da minha infância e da minha juventude, e nunca me conformei também com os traumas que foram gerados por isso, e sempre foi um processo de muito autoconhecimento, de curas, evoluções, fazendo a minha parte que eu poderia fazer por mim mesma. Então, tu procurou te ajudar para poder ajudar outras pessoas. Sem saber que ajudaria, né? Sem saber que seria um propósito de vida, mas hoje, inclusive, as minhas alunas que chegam até mim, muitas vezes com travas para gravar vídeo, e depois a gente vai entrar um pouco nesse assunto, 100% delas passaram muito com problemas, assim, muito próximos do que eu passei. Parecidos. Isso, então, toda a transformação que eu gerei na minha vida, eu consigo hoje trabalhar na vida delas. Então digamos assim, né, eu também tive uma infância difícil também, comecei a trabalhar com 10 anos de idade, seria a nossa adultização daquela época, né, que já nos davam responsabilidade muito cedo, né, que é diferente dessa adultização que se fala da internet e tal, etc. Isso, e naquela época as mulheres... não deixavam de ser, só que de uma forma diferente, e as né? mulheres, que foi o caso da minha mãe, elas não trabalhavam fora, assim, né, então, para ela conseguir trabalhar fora e trazer um recurso, um dinheiro para dentro de casa, precisava que eu cuidasse da casa, da comida e tudo mais, né? E aí, assim foi, mas assim, isso para mim não é um trauma, não tem relação com isso, não. São outras coisas, né? Isso te edificou? Isso te edificou como pessoa? Essas tarefas para ajudar a mãe? Meu pai queria que eu soubesse exatamente tudo ali com 10 anos de idade, eu tinha que fazer... A única coisa que eu não sabia fazer era pão de casa, o resto fazia feijoada, carne de panela, bolo, tudo. Na cabeça dele, eu teria que aprender todas essas coisas para o dia que eu casasse, eu já saber
tudo que era o papel de uma mulher em casa, né? Assim, essa era a ideia dele. Então, mas para mim não tenho lembranças ruins, assim, em relação a isso. Eu só citei isso porque, digamos que naquele período que você falou ali, o que eu fazia com as amigas e tudo mais... Não existia. Eu não tive essa lembrança. Porque né? não existiu, né? Foi bem precoce. O tempo foi passando, né? E quando despertou a vontade, ou foi algum curso itinerante que passou que tu despertou para querer ser modelo? Quantos anos já tinha nessa época, no primeiro, assim? Como eu sou muito alta, eu tenho 1,80 m, então, assim, eu acho que de tanto as vizinhas, qualquer lugar que eu ia, elas falavam, nossa, tu tem que ser modelo, tu pode ser modelo. Com 12 anos já era alta? Já, muito alta. Uhum. Os meus irmãos são mais altos que eu, inclusive, eles têm ali 1,86 m, 1,87 m. Então, já era alta e magérrima, né? Então, nesse contexto de alta magérrima e, enfim, com os traços e tudo mais, eu ouvia demais isso. Eu acho que, já desde novinha, então, acho que isso já foi meio que entrando na minha cabeça e despertou esse sonho. E aí, ali com 13 anos de idade e 15 anos de idade, eu fiz 2 cursos de modelo na cidade, escondida dos meus pais, porque eles não aceitavam, assim, achavam... Fez literalmente escondido o curso? Fiz. Teve um deles que aí eles ficaram sabendo porque teve uma formatura, e aí eu convidei. Mas, assim, eu não quis pedir, por exemplo, dinheiro para pagar, que eles não iam deixar nunca. E como é que tu fez? Então, no primeiro curso de modelo, eu vendi rifas. Comecei a vender rifas na escola, só que eu era muito tímida, daí precisei de um amigo, né? Agora lembrando lá do 2º grau. Eu estava no 1º ou no 2º ano, né? Enfim, com 14 anos, acho que estava indo para o 1º ano. E ele me ajudou a vender as rifas, né? Na verdade, eu vendi, só que eu não consegui vender todas para pagar o dinheiro do curso. E na época ele me emprestou para complementar. Imagina, super novinha, me emprestou um valor, eu fui, paguei, fiz esse curso. E daí eu aprendi também nesses 2 cursos, aprendi muita coisa. Teve o 2º curso foi muito bom, teve aulas de teatro, de passarela. Então, foi um pessoal que veio de São Paulo e abriram esse escritório em Tubarão, falando já do 2º, né, agora. E aí, eles me ofereceram, você pode pagar o curso trabalhando de palhaça. Nós temos algumas vagas para trabalhar de palhaça ali na frente do Caçula, no calçadão. E, enfim, para ser atração ali, para trazer clientes para a loja e tudo mais. Eu falei, tranquilo. Então, eu trabalhei um tempo de palhaça para pagar as mensalidades desse curso. Daí foi tranquilo no sentido financeiro, eu consegui pagar também, sem falar para os meus pais. Até que chegou um momento que, nesse 2º, eles ficaram sabendo, teve uma formatura e tudo mais. E nesse período tiveram alguns castings, né? Alguns bookers que vieram de São Paulo e me selecionaram para ir trabalhar lá, mas também eles não deixaram. Eu lembro que eu chorei horrores, assim, porque eu fui selecionada para fazer até, inclusive, era como se fosse um Fashion Week em Floripa, né? Eu já tinha sido aprovada para fazer os desfiles, para fazer cachê. Acho que era Beira-Mar Fashion, não? E eles não deixaram. Era o Beira-Mar Fashion, que existia na época? Não tenho lembrança do nome, para ser bem sincera, mas era como Fashion Week, porque já existiu Fashion Week, eles compararam, né? Era um evento bem grande, né? Um desfile grande. Mas esse eu pedi e eles não deixaram. Lembro que eu fiquei chorando 2, 3 dias. Eles não queriam, eu acho que eles tinham medo de eu entrar para esse meio, né? Então, ou que eu fosse embora para São Paulo, para outro lugar. Então, eu fiquei com esses cursos, fiquei com esse sonho e segui. Até que eu comecei a trabalhar no CLT em Tubarão. Isso já estava quase na fase adulta? Isso, eu comecei com 16 para 17 anos. Inclusive, esse fim de semana eu estive com a minha ex-patroa e... Muito interessante, né? Ela disse que eu sou como se fosse a 2ª filha dela. Então, e quem era a tua ex-patroa? É a Marilda, ali da Marilda Joias. Assim, hoje eu faço... abraço para a Marilda Joias. Hoje eu faço, inclusive, vídeos para divulgar os acessórios dela e tudo mais. Então, a gente manteve essa relação. E ali eu fiquei uns 4 anos, né? Depois eu fui para Starcell Celular, e aí eu trabalhava na administração, fazia toda a parte de logística dos aparelhos. Starcell Celulares era do Rodrigo, não? Isso. Uhum. Só que na época ela era grande, né? Tinha 6 filiais, enfim, eu meio que gerenciava essa parte de logística. Eu ia para as lojas, fazia contagem de estoque, fazia pedido, fazia distribuição nas lojas, e ali eu fiquei mais alguns anos. O Rodrigo e a Kelly. Rodrigo e a Kelly. A Kelly ia sempre na Marilda e ficava me convidando.
E até que chegou um momento que, como elas eram amigas também, eu acabei fazendo essa transição, né? Isso antes de ser modelo internacional. Sim, sim, antes Mas de ir para São Paulo. chegou a ir para São Paulo primeiro? Sim. Daí essa época tu estava o quê? Guardando dinheiro para poder ir embora ou não? Não. Antes disso, só complementando, eu saí da Starcell e fui trabalhar ali na Sampet. Daí eu era responsável de compras, eu tinha um cargo muito bom. E de repente me deu um start, porque nesse período eu queria sair da minha casa. Essa é a verdade. Eu não queria mais, porque eu ainda estava vivendo esses traumas que eu te falei, essas coisas difíceis que aconteceram. Enfim, foi muito forte, era muito pesado. Então, assim, eu queria sair dessa realidade e buscar algo novo, diferente para mim, né? Que aí já entra a questão de mentalidade, que foi quando eu fui para São Paulo e tudo mudou, né? A mente expandiu, mas eu fui mesmo atrás desse sonho. Chegando lá, eu procurei uma das melhores agências. Aí, se você quiser, já é outra história, né? É a história da tua vida, né? Isso. Tá, tu começou ali a tua carreira de CLT, trabalhou com a Marilda, que foi teu primeiro emprego. Tá certo isso? Sim, claro. Depois foi com o Rodrigo e com a Kelly na Starcell. Uhum. Depois foi para essa loja. Mas nessa trajetória de 16, que tu, nos bastidores, falou que foi para São Paulo com 21, seria isso? Isso. Daí eu era, né, muito pé no chão, como dizem, né? Mas, nessa questão de juntar dinheiro, sim. Mas daí, nesse processo, esse sonho, ele ficou adormecido ou ele ainda era latente? É onde eu vou, mas não é agora, é o ano que vem, ou depois disso, Na verdade, ou depois daquilo? Eu tinha esse sonho, mas eu fui para São Paulo tentar um emprego, né, no caso, eu saí ali dessa parte onde eu fazia compras na Sampet, que é uma indústria de plásticos e tudo mais, de embalagens, que eu também fazia parte logística, né, que conferia estoque para ver o que eu precisava pedir, enfim. Eu queria sair daquilo para começar a ganhar mais. Então, eu fui para São Paulo e ali no início eu até procurei algumas coisas nesse sentido de trabalhar fixo para manter a carreira que eu estava construindo. Porque nesse período eu fiz um tecnólogo, que é, né, quase uma faculdade, né? Só que são 2, 3 anos de gestão financeira. Então, eu estava nas compras, daí investi um pouco nisso. E em São Paulo eu queria talvez desenvolver um pouco mais isso, só que eu tive dificuldade. Então, logo as pessoas também começaram a me falar, olha, aqui é muito forte essa questão de eventos, essas mulheres que ficam ali do lado dos carros, naqueles eventos grandes que tem os carros e tudo mais. E dá para ganhar uma grana boa. Feira, no caso. Feira. Mas assim, eu fiz muito pouco tempo isso, a parte das mas feiras. Mas tu foi para São Paulo sozinha ou alguém te levou? Eu fui sozinha. Com a cara e com a coragem. Isso, daí logo... Mas como é que foi? Tipo, peguei um ônibus, um avião, como é que foi? Não, aí foi bem desafiador, porque... Ou já tinha algum contato lá? Não, na verdade eu fui e avisei a minha mãe depois de alguns dias que eu tava lá. Tá, mas aí como é que, tipo assim, tu não tinha nenhum contato em São Paulo? Não. Nada? Nenhum scouter, nenhum booker, tipo... Não, assim, logo na sequência... Foi corajosa? Logo na sequência eu conheci o meu marido, né, que foi... No caso, hoje eu sou viúva, ele faleceu. Nós vivemos juntos, eu casei com ele. Ele era de lá? Isso. Uhum. Mas tu chegou lá em São Paulo, tipo, pelo menos com algum endereço? Não, eu fui pra tentar a vida, como falam, né? Mas tu tinha algum endereço de alguma agência? Não. Eu não fui porque eu não tava ainda sabendo... Nessa época não tinha nem redes sociais, né? Não, eu não sabia dessa questão das agências, como funcionava, nem nada, né? Eu tinha esse sonho aqui, mas como eu já estava um tempo no CLT, eu fui para me desenvolver nessa área. Então, eu fiquei sabendo de algumas oportunidades lá. Eu teria que estar lá para tentar, para entregar currículo, para tentar... Nesse sentido, eu fiquei um tempo nisso. Mas para minha curiosidade, assim, que agora eu quero saber no detalhe. Tipo assim, vou para São Paulo, marquei um dia, sei lá, peguei minha saída da Sampet, não sei o quê, enfim. Cheguei na rodoviária ou cheguei no aeroporto? Na rodoviária. Chegou no Tietê? Tietê. Tá, e agora? Tipo, tu pelo menos sabia para onde tu ia? Ou tipo, daqui seja o que Deus quiser, assim, só para eu... Não, eu tinha visto... E o nosso espectador também. Eu tinha visto um lugar, tudo certinho, mas assim, temporário. Tem lugares que eles alugam por semana, por mês, né? Enfim, inclusive tem prédios que tem modelos e tudo mais, mas não foi esse o caso. Enfim, eu tinha um... Meio que foi pro CLT. Eu tinha um lugar... Queria tentar um CLT por lá. Eu fui tentar, né? Mas, de repente, junto com a modelo, né? Isso, eu fui tentar...
Porém, eu não tinha feito a minha mudança ainda. Inclusive, eu já tinha saído de casa nesse período, eu saí. Não queria mais, eu queria mesmo me desenvolver e, como eu falei, inconformada, querendo algo maior. E aí, inclusive, eu já estava morando sozinha em Tubarão, tá, sozinha. Foi um desafio, porque o meu pai não queria por nada deixar, mas eu fui. Enfim, e aí eu estava morando sozinha, não muito tempo fiquei morando sozinha, que foi na época que eu trabalhava ainda ali na Sampete. E dali, eu fui, entendeu? Mas assim, realmente é difícil de você entender, porque foi uma loucura. Foi uma loucura. Eu lembro que me dava aquele gelo na barriga, eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? Porém, na minha ideia, eu já ia logo voltar, eu ia talvez procurar, olhar como era o mercado, eu entreguei meus currículos e tudo mais. Só que não estava dando certo nessa área de eu conseguir uma continuidade na carreira ali de finanças ou de compras. Foi um desafio. Não rolou. Não rolou, mas também nesse período que eu estava lá, conhecendo algumas pessoas, né? Claro, existem pessoas assim, agora eu não vou lembrar, mas tem pessoas conhecidas, né, que foram para lá. Eu lembro de uma amiga que era casada, enfim, as pessoas me começaram a falar sobre isso, né? Olha, dá uma olhada nessa área de eventos, porque tu pode realmente fazer uma grana ali e tal. E aí, nesse momento que eu tentei o CLT lá e não deu certo, eu voltei para Tubarão para fazer a minha mudança, mas eu já não fui para lá com mudança, assim, de repente, entendeu? Ah, entendi. Foi para lá, pelo menos, para dar uma olhada no território. Isso. Não tinha assim, vou uma passeada, digamos. Tanto que eu fiquei, acho que primeiro em hotel, depois eu fui para casa dessa minha amiga, assim, ficava lá alguns dias. Então, eu lembro que daí eu avisei a minha mãe quando eu tava lá, só. E qual foi a agência que te indicaram e tu bateu na porta aí? Então, aí foi da seguinte forma, eu fiz algum tempo eventos, mas assim, era muito exaustivo, porque eram no mínimo 8 horas em pé. E, enfim, e aí nesses eventos, as meninas que trabalhavam comigo me contavam que elas faziam também participações em comerciais de TV, não como principal, mas como coadjuvantes ou até figurantes. Então, eu comecei a misturar as coisas. Eu comecei na figuração, como modelo, pegava alguns papéis coadjuvante e mantive os eventos pela questão financeira e fui conciliando. Foi dessa forma que eu comecei a despertar. Eu pensei assim, nossa, mas se elas conseguem ser modelo... Porque na parte publicitária também não tem muita exigência de perfil alta e tal. Mas né? tu já era alta e magra? Eu já era, mas no caso também eles contratam muito para comerciais de TV pessoas com perfis mais vida real, mais comuns. Mas tu já estava num perfil além e nem sabia disso? Não, E aí eu via as meninas, eu falava, e elas trabalhando comigo, me contando, amanhã eu vou fazer uma figuração que vai pagar. Era tipo assim, R$150. Isso naquela época, R$200 na época. Assim, era legal, porque... Que R$200 era mais dinheiro. Né? Eu comecei a fazer uma grana legal e comecei a me incomodar muito com a questão do evento. Porque, por exemplo, nos eventos eu tenho uma imagem... É assim, tá? Vou contar aqui. No geral, eles não deixavam a gente comer nada, nem um salgadinho do stand. Não podia mesmo, assim, eram agências, né, de evento. A própria agência já meio que obrigava a gente, vocês não podem comer, não pode tomar água. Daí eu ficava plantada assim... Era só isso o dia todo, chegava a doer essa parte aqui, né? Então, e às vezes distribuindo panfletos e tal. Então, era no mínimo de 8 a 12 horas em pé. O máximo que a gente tinha era uma meia hora de intervalo. E nessa meia hora eu corria para algum lugar para sentar, eu levava o meu lanchinho. E não tinha nem lugar para a gente sentar. A gente não podia ir para os restaurantes sentar sem consumir. Eu também não poderia consumir, que o valor que eu consumisse ia ser o valor do meu cachê. E daí eu tenho uma imagem muito forte que eu falei, depois desse dia eu não vou mais... fazer isso. Que aí eu tava no banheiro, né? Era assim, as pessoas entravam no banheiro, tava lá as recepcionistas todas no chão comendo e tal, porque era um lugar que a gente não podia ficar comendo no meio da feira com os clientes e tudo acontecendo, e a gente ali no chão comendo o nosso lanchinho, né? Então a gente ia pro banheiro. E daí teve uma cena, assim, de uma senhora que tava limpando o banheiro, que eu tava comendo e ela do meu lado meio que despejou, assim, um saco de lixo, sabe? Eu vi tudo aquilo ali, falei, não, eu não vou mais fazer isso, não é o que eu quero pra mim. Foi uma cena que me marcou, né? Então, aí eu falei, não, eu vou escolher aqui a melhor agência de modelos de São Paulo, já pra ver o que eu preciso fazer pra conseguir entrar nessa agência, pra trabalhar exclusivamente com isso, né? Porque daí eu já tava fazendo
as figurações e algumas participações como coadjuvante. Em agências menores, assim. Aí são agências diferentes, são agências de eventos. E daí eu já estava, já assim que eu vi as meninas, eu falei, nossa, se elas conseguem, eu também consigo. Aí eu já peguei os contatos com elas das agências, fui para essas agências, que daí não eram agências de modelo, eram agências como de atores, assim, melhor dizendo, sabe? Que contratavam para comerciais de TV, campanhas publicitárias. E aí, nesse montante de agências de contatos, era assim, quanto mais agências a gente estava, mais trabalho a gente conseguia, né? Mas eu tinha que ter uma agência principal de modelo, né? Mesmo, assim. E aí eu fui na Elite Models, que na época era a mais famosa mesmo, assim, disparado, era muito famosa. E eu fui para lá também, na cara e na coragem, cheguei lá e falei, olha, eu preciso ser avaliada. A Gisele Bündchen começou na Elite, né? Então, aí eu fui, né, aquele que na época era 5, 6 bookers, assim, sentados como se fossem júris, né? Daí eles me viram, eu já quis ir na melhor mesmo, falei, não, eu vou na melhor porque não faz sentido eu começar numa pequena, eu quero já saber o que eu vou precisar para conseguir entrar nesse padrão que eles exigem. Para entrar no mercado. Para trabalhar bem, profissional. Mas já ficou? Eu queria me profissionalizar. Não? Eu queria me profissionalizar, ser modelo profissional. Mas então, não foi escolhida na Elite? Eles disseram que eu tinha que perder 12 centímetros de quadril. Só isso, 12 centímetros de quadril. E aí eu comecei a batalhar nisso. Continuei fazendo a parte ali de vez em quando eu pegava alguns eventos, por exemplo, Fórmula 1, vinha um cachê muito alto. Eu pegava ainda alguns mais selecionados. Porque daí também, com o tempo, as agências já me divulgavam, já me vendiam, entre aspas, com um perfil melhor também, porque eu já tinha experiência, já... Eu sabia lidar com aquilo. E principalmente pelo perfil, né? De altura e tudo ali. Então, comecei a selecionar só alguns eventos, não fazia mais aquelas feiras. Alguns eventos selecionados e juntava com alguns trabalhos como figurante e participações, assim, como coadjuvante. E nesse meio tempo fiquei batalhando muito, assim, para perder esses 12 centímetros. Eu nem lembro quanto tempo foi, mas foi pouco tempo. Porque aí eu fui para estética, começava a fazer dia sim, dia não, a cada 2 dias, para reduzir. Fui para academia e a professora assim, tu tem certeza que tu quer perder bunda? Eu disse sim. E aí, e essa região de quadril mesmo, porque se for ver meu formato original, não é, eu sempre tive as pernas mais grossas, né? Então, hoje na costura de imagem a gente chama de formato pera ou triângulo, né? Que começa um pouquinho maior e vai afinando. Mas a tua descendência alemã? Italiana. Aí eu tinha que perder 12 centímetros de quadril para entrar na melhor agência de modelos de São Paulo. E eu sempre fui muito focada, Kleber, muito determinada em tudo. E perdeu? Perdi. E entrou? E entrei. Para Elite? Para Elite. E aí tudo começaram muitos castings. Daí já era outra coisa, né? Outra coisa. Daí eles me deram um book fotográfico que eu tenho guardado até hoje. Então, assim, daí eu entrei para os padrões de medidas exatas, assim, eu cheguei até as mesmas medidas da Gisele mesmo. Tinha que ter aquelas medidas na época, senão não conseguia muito trabalho, porque era uma medida padrão, por exemplo, para muitos catálogos de marcas de moda, entende? De roupa, né? Vestuário. Então, com aquele padrão, nossa, eu comecei a trabalhar muito, mas ainda tive o desafio inicial da timidez diante das câmeras, porque não é que eles me escolhiam por foto. Praticamente todos os jobs ali, os trabalhos, eram seletivas presenciais. Então, nas fotos ainda, ok, conseguia, mas aí o que eu queria mesmo, campanhas publicitárias de comerciais de TV, né, que tinham cachê maiores e tudo, eu precisei fazer sempre eram testes presenciais, né. Então, eu digo que no começo eu via, eles chamavam de 5, às vezes de 10, para entrar dentro de uma produtora, e aí eram testes mesmo, com falas, com atuações, e eu não sabia nada, né? E aí eu sempre ficava por último, não, deixa aqui por último. Daí eu via elas com mais experiência se apresentarem e fui me desenvolvendo. E aí eu fui perdendo essa timidez perante as câmeras, mas foi um desafio, porque como eu falei, eu era muito tímida, né? Na minha infância toda. E aí foi só uma crescente, assim, iniciei também. Eu falei, não, eu não tenho esses trabalhos ainda, então eu vou buscar portfólio. E aí eu buscava fotógrafos para fazer portfólio, né? Para eles era portfólio, para mim também,
e era um material gratuito. Daí eu lembro que um dos primeiros trabalhos foi na revista Veja, matéria dentro da Veja, né? Uma imagem, enfim. E foi um cachê bem baixo, as revistas pagavam baixo, pouco, né? Quanto pagavam? Era a mesma coisa do evento, era tipo R$ 200, se fosse hoje. E eu imaginava que, nossa, para sair em revista ia ser um cachê muito alto, mas não. Na época, né, pelo menos, quando as pessoas saíam na revista, a visibilidade era tão grande que elas pagavam ajuda de custo. Porque, na realidade, a revista era para construir material, né? Isso. Até, digamos, construir material, que foi capa de revista também, né? Portfólio, aham. Foi capa de revista? Fui capa de várias revistas, trouxe a imagem aqui da capa da Isto É também. E aí só, assim, eu cresci muito, né, nessa área, tanto que já haviam muitos convites internacionais, mas eu faturava tão bem como modelo em São Paulo e girando também pelo Brasil, fui muito para Minas, para outros lugares, que eu conversava com essas meninas quando elas vinham de fora e eu fazia as contas, eu dizia, não compensa ir para fora, que aqui eu vou ganhar mais. Qual foi o teu primeiro trabalho que pagou bem? Tu lembra, não? Ai, foram tantos, não sei se eu o primeiro, assim, esse que é um cachê bom, que dá para pagar meu aluguel, dá para pagar... Tem lembrança do teu primeiro... O primeiro vai ser não difícil o primeiro lembrar. Trabalho em si, mas o primeiro que pagou legal. Eu lembro de um, né, que foi um comercial de cerveja. Eu peguei vários já comerciais de cerveja. E eram aquelas cenas, na verdade, não era nada vulgar. Eu nunca fiz nada vulgar. Eu sempre cuidei muito da minha imagem. Então, quem pesquisar lá no Google... Aparece centenas de fotos e imagens da Kalina, mas não vai ter nada disso, porque eu sempre cuidei muito mesmo. Então, eu nunca fiz nada nu ou sensual, né? No máximo, campanhas de lingerie, mas sempre com muito cuidado. E algumas poses eu não fazia, por exemplo, não fazia de costas, algumas questões assim, né? Mais conceito eu fazia, né? Em moda praia. Mas aí, esses comerciais de cerveja, eu consegui ganhar um cachê tipo de 5, 6 mil reais. Em um dia que eu gravei. Por exemplo, eu lembro desse, né? Que foi... Daí, na época, eu fiz todas. Daí, eu esperava... Porque eram contratos, né? De divulgação por 6 meses ou por um ano. Às vezes, era renovado. Eu ficava ganhando sem trabalhar, porque renovava. Ganhava de novo? Ganhava de novo. E nessas de cerveja, me marcaram muito, porque os castings eram enormes. Eram 5, 6 dias de casting. Eu lembro que quando eu fui aprovada, o meu número era 800 e pouco. Quase 900. Então, por isso que eu falei que as pessoas não têm ideia que trabalho de modelo é desafiador conseguir. Pensam que assim, vai ser selecionado por foto. Não, é tudo presencial. O trabalho acorda cedo, acorda 5 horas da manhã. Claro que hoje mudou muito, né? Às vezes acorda 5 horas da manhã, vai até 2, 3 da manhã. Isso quando pegou o trabalho. E ninguém sabe da correria dos testes, né? Isso. Que até pegar os trabalhos... Então, esse dia que eu peguei esse de cerveja, era o que eu menos... Era o que eu tinha certeza que eu não ia pegar, porque eu achava que não era perfil, né? As meninas... Porque eu trabalhei em São Paulo também, em agência de modelo, eu trabalhei na ID, trabalhei na Mega, e eu lembro que a gente dizia para as meninas, elas iam de tênis, levava o salto alto na bolsa. Nossa, muito clássico, né? Vou fazer isso todos os dias. Daí quando chegava no teste, botava o salto alto. Inclusive fora do Brasil, antes de entrar no local do teste, era tênis... Porque daí eu já andava de metrô. Que andava muito, né? Andava muito de metrô, tá? Às vezes tu parava numa estação só para chegar no lugar. Não era o Uber de hoje, era metrô e a pé. Era o que eu fazia. E andava muito, né? Andava muito. E olha que São Paulo tem ladeira, né? Andava muito. E graças a Deus nunca aconteceu, por exemplo, nenhum assalto, nada desse sentido lá comigo sozinha. Então a minha trajetória, Kleber, tanto... profissional, as pessoas pensam, né, que como modelo, tem alguém te ajudando. Não, provavelmente o teu marido conseguiu alguma coisa. Seu marido era do meio, não? Não, nada a ver. Nada a ver. Tinha nada. E, na verdade, até hoje não teve nenhuma pessoa que, ou, né, que tem gente que fala empresários ou alguém por trás, foi tudo sozinha mesmo. E hoje o que eu tenho, meu apartamento, meu carro, eu tenho orgulho de falar. Foi 100% com trabalho de modelo. E a tua viagem internacional para qual foi o país? O primeiro país que tu viajou? Eu fui morar no México. Primeira viagem internacional foi para o México? Sim, eu morei 3 anos no México. Modelando? Modelando. E eu vou te contar aqui que nem eu acreditei que eu fiquei até os 40 anos de idade, né? Agora já vou confessar a idade. Vamos fazer conta. Eu fiquei até 40 anos de idade modelando, porque eu parecia lá que tinha 30. Então, na verdade... Eu meio que dava uma camuflada, assim, na idade. Mas a tua primeira viagem internacional foi pra lá? Foi. Mas quais países tu já foi modelar?
Então, eu conheço 13 países, né? Então, ali, logo no início, foi muito para os Estados Unidos, bastante. Porque tanto os Estados Unidos quanto outros países, eles gravam muita coisa no México, eu acho que é pelo custo, tem alguma questão. Então, tem lugares de fora, é muito forte a cidade Mas do tem México. muita coisa que é gravada no Brasil, América Central, que nem passa para nós, né? Mas ali que é barato. Mas na cidade do México é fortíssima essa questão de publicidade. Então, vem modelos do mundo todo ali. Daí, ali, sim, eu fui pro... Foi outra questão de casting. É muito difícil a agência internacional aprovar modelo. Eu tive que fazer vários vídeos, várias fotos. Porque daí a agência banca modelo no apartamento. E depois, com o dinheiro dos trabalhos, eles começam a descontar o que eles bancaram da gente. Então, eles, por exemplo, me colocaram numa viagem de primeira classe para ir pro México. É a primeira vez que eu andei de primeira classe. Então, assim... eu cheguei lá, daí já com tudo certo, daí eu tinha meu lugar para morar, óbvio, né? Daí foi E a tua agência mãe ainda era Elite? A Elite, no caso, me vendeu, entre aspas, para essa agência de fora. Eu fui selecionada e aí acontece isso que eu falei para você. Eles me davam um valor semanal em dinheiro, eu me virava com alimentação, com aquilo, e na época, depois eu fiquei muito de Uber, mas no início era metrozão, assim, metrô e andar a pé. E tem umas situações muito engraçadas lá, porque... os homens e as mulheres me paravam na rua, muitas mulheres me paravam na rua para eu fazer foto com os homens, com os esposos, os esposos delas, assim. Eu achava isso, assim, muito louco. E, por exemplo, nos táxis, no Uber também, eles pediam, faz uma foto aqui comigo para mostrar para minha mulher, entendeu? Porque era um perfil muito diferente que tinha por lá. Dos mexicanos, né? E aí eu lembro que 2 ou 3 vezes eu fiquei até com medo, que no metrô, tipo, um cara ficou do meu lado, um mexicano, e ele falou assim, eu só quero ficar do teu lado, tá? Eu fiquei com medo, né? E aí, desses 2, 3 casos, eles desceram, nem sabiam aonde eu ia, andavam comigo, e eu ficava com medo, eu andava quase correndo com essa pessoa do meu lado ali. Mas era só pra, não sei, pra estar junto e tal, entendeu? E era uma coisa, assim, uma admiração grande e ganhasse dinheiro no pelas México. brasileiras. Ganhou dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Chegou a fazer Ásia, não? Assim, profissionalmente, não. Não assim, fez? Eu tinha convites, mas não fui. Bom, eu já estava mais velha, né? Eu já estava ali, porque eu fui para o México mesmo, início de 2015. Então, assim, voltando um pouquinho no tempo, meu marido faleceu, né, com câncer, em finalzinho de 2011, e foram 2 meses de diferença da morte do meu pai. Eu perdi meu pai e meu marido... eu nunca sei se eu falo marido ou ex-marido, nesse caso, tenho uma dúvida. E, enfim, eles faleceram no final de 2011. Aí eu não consegui ficar lá, porque minha mãe também ficou viúva. Lá era São Paulo. São Paulo. Então, eu fiquei de 2004 a final de 2011 morando em São Paulo, entende? Então, por isso que eu trabalhei muito, né? Foi uma carreira mesmo. E aí eu voltei para Santa Catarina com a minha mãe. Eu não consegui morar em Tubarão. Tentei, não consegui. 2011. Daí não tem nada dessa questão familiar, não tem nada a ver com isso, mas eu acho que a minha mentalidade já estava muito Metrópole. Já estava muito aberta, e também eu tinha certeza que ali eu não conseguiria trabalho de modelo profissional, campanhas, como eu achava, né? Então, logo, como eu gostaria e queria manter, né? Então, morei em Florianópolis, acho que uns 2, 3 anos, e aí de lá eu rodei bastante, eu fiz muita coisa no estado, porque quando eu voltei do México, foi finalzinho de 2018. Ó, as contas aí da idade. Finalzinho de 2018. E ainda trabalhei... Não, perdão. Eu voltei... Pulei uma parte. Eu voltei de São Paulo, quando eu fiquei viúva, para Santa Catarina. E aí trabalhei muito, muito, muito. O pessoal daqui já me conheciam. Sempre aparecia muito outdoors, revistas, comerciais de TV. Então, assim, as pessoas de Tubarão lembravam de mim nesse sentido, né? Mas no estado eu rodei morando em Florianópolis. Daí eu ia para todos os lugares. Curitiba, Blumenau, E estava em agência? Tava em agência? Daí nas agências De Floripa? Tinha ali a Mega, né? A Mega Modo tinha em Balneário, tinha em Floripa. Mas chegou a conhecer o Cezinho ou não? Não lembro. Ele chegou a falecer, não lembro que ano que foi. Mas era o que comandava a E aí, em Floripa. resumo, né? Então, voltei final de 2011. Ali, 2012, já vivi muito rápido o meu luto, porque logo já pensei, não, eu preciso pagar minhas contas, preciso trabalhar.
Então, eu não tive herança ou alguém me ajudando, nada. Sempre muito focada em trabalho. Muito, muito, muito. Então, rodei o estado todo. Daí, nessa época aí de 2012 até 2015, eu me encorajei a voltar para São Paulo. Porque não tinha muito jeito. Assim, as pessoas me chamavam também. E eu rodei muito Santa Catarina e era sempre bem cansativo também, porque os trabalhos começavam 5, 6 da manhã para eles maquiarem, arrumarem cabelo, ali tá, a gente tá pronto ali 7, 8 horas, assim, por exemplo, uma externa é uma luz boa, né? Então eu saía de um período que eu morei em Tubarão, eu fiquei indo muitas vezes ali para Balneário, tinha muito trabalho em Balneário, Blumenau, e foi cansativo e tal, mas enfim, eu quis voltar para São Paulo, né? Já tinha uma carreira lá e tudo mais. E aí eu voltei início de 2015 para São Paulo, trabalhei o ano todo lá. E finalzinho de 2015 eu fui pro México. De novo? Não, é que eu tinha me equivocado ali nas datas. Eu fui em 2015 Ah, tá. pro México, entendeu? Eu voltei para Tubarão e morei em Florianópolis ali final de 2011, 2012. Fiquei alguns anos trabalhando, rodando muito, trabalhei muito bem no estado. E quis voltar para São Paulo, porque a minha carreira toda era lá, né? Então, só que eu fiquei um ano lá. E aí foi diferente, né? Não foi morando com modelo, mas foi também morando com outras meninas, para o aluguel sair mais barato. E aí foi isso. Daí as pessoas começaram a me falar também do meu perfil, que trabalharia bem no México, né? E eu tava louca para conhecer o mundo, assim, para viajar e tudo. Então, assim, eu sempre fui de me desafiar, sabe? Então, eu gosto de desafios para estar evoluindo. E como modelo profissional, tudo isso que eu fiz no Brasil, antes de ir para fora, eu sempre me preocupava em entregar muito mais do que o cliente me pedia. Sempre fazia hora extra, não cobrava hora extra. Não reclamava? Não reclamava. E aí tem muitas histórias, né? De entrar no mar, no inverno, para fazer ali uma campanha de biquíni, porque era sempre o contrário, né? Fazia do inverno pro verão e do verão pro inverno. Aí tem muitas histórias. Mas eu lembro de tudo isso com muito orgulho mesmo, com muito orgulho. E, por exemplo, aí entra um pouco essa questão que me ajuda hoje no que eu trabalho, que, bom, como eu era modelo profissional e as campanhas sempre eram legais, sempre vinha agências de marketing no dia do trabalho, né? Nos estúdios ali e tudo mais. E eles sempre me passavam briefing, então era dessa forma, como eu era profissional, eu já tinha que trabalhar ou atuar nas fotos, digamos assim, ou nos vídeos, com o objetivo do cliente, através desses briefings das agências de marketing. Então, por isso, hoje eu trabalho ali com as minhas alunas, eu já tenho essa visão de todos os nichos, porque eu fiz tanto, sempre um nicho diferente, então eu consigo interpretar o que o cliente quer e o que conecta com o resultado que ele precisa, né? Então, por isso que hoje isso também me ajudou. E a questão de modelo internacional, que eu fui para 13 países a partir do México, que você perguntou e eu não respondi todos, também me ajudou a ter essa visão um pouco mais global e um pouco mais humana, assim, de outras culturas. Então, nesse contexto geral, além do meu grande desenvolvimento em vídeos, que acabou acontecendo, juntando tudo isso, eu cheguei no resultado, né? Depois também a formação em consultoria de imagem, que foi depois que eu voltei do México, final de 2018. Então, juntando toda a carreira de modelo internacional. Com a tua formação? A formação de consultoria de imagem e o meu trabalho no digital, que eu comecei a crescer no digital. Então, foi aí que eu desenvolvi esse método, né? Depois da consultoria de imagem. Daí a gente pode conversar um pouquinho então, depois. toda a tua vida, tua carreira, tua trajetória, o teu trabalho como modelo junto às agências de publicidade, produtoras de vídeos, fizeram com que hoje tu possa ajudar outras pessoas através do teu método. Isso, por isso que o meu método ele funciona para todos os nichos, assim, porque eu tenho muita facilidade de entender o que é aquele nicho com aquelas mulheres que hoje o perfil das minhas alunas são mulheres que têm seus negócios. Estás trabalhando agora o protagonismo feminino. E isso. Agora fala um pouco sobre esse projeto que com certeza pode ajudar várias mulheres que estão nos assistindo, como tu falou, de qualquer profissão, de qualquer nicho, que queira realmente dar um up na sua carreira. Seria isso? Isso, mas eu acho que vale a pena eu
trazer também um momento ali da minha vida que foi o momento que eu precisei dessa transição, né? Até é um tema bem desafiador para muitas mulheres, a transição de carreira. Porque o que aconteceu? Eu, quando voltei para o Brasil, comecei ainda a trabalhar algumas coisas de modelo também, mas aí já era 2019, eu já estava ali com quase 39, 40 anos de idade, e eu não tinha como não pensar em uma transição voltando para minha cidade natal, porque aí eu não queria mais ficar viajando. Daí eu sentia a necessidade muito grande de estar próxima aqui da minha mãe, porque eu chorava todos os dias. Todos os dias eu chorava com ela no telefone, de saudade, né? Então as pessoas também não imaginam que a gente, morando fora do país, tem esse desafio, né? Além de estar longe da nossa comida, da nossa terra, da nossa família. Então tem um preço também. E aí, nesse momento que eu voltei, logo passaram alguns poucos anos, eu descobri uma alteração da tireoide. E aí eu fui do manequim 38 para o manequim 50, tá? Uma disfunção hormonal. E aí, claro, fui atrás de tratamento e tudo mais, mas eu tô contando isso por quê? Porque nesse momento foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque eu tive depressão e tudo mais, porque aí eu me vi num momento que eu não poderia mais usar a minha imagem para o meu trabalho como eu fazia, né? E mesmo voltando e já estando com menos trabalhos como modelo com essa idade, morando em Tubarão, ainda assim deu um boom ali como influenciadora, porque eu cheguei na cidade, todo mundo queria me contratar. E eu estava nessa fase quando eu engordei, né? E descobri tudo isso. Então, eu tô contando isso porque faz todo sentido com Entendi, né, entendi. as transformações que eu busquei ali, eu ensino as mulheres hoje. Então, tá sendo interessante que toda a trajetória vai fazer sentido pro que eu faço hoje. E nesse momento, eu me vi sem propósito, sem função, eu me sentia mal, autoimagem, né? Então, assim, foi horrível porque... Sem perspectiva. Sim, e aí as minhas vitaminas também, que é importante aí para as mulheres estarem sempre acompanhando, as minhas vitaminas foram pro chão, então eu não conseguia nem me levantar direito, sem forças, até eu conseguir repor e tratar tudo certinho. E eu passei por um desafio muito grande, porque eu não me via com propósito. Eu não tinha mais propósito na minha cabeça. Qual é o meu propósito? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho trabalho, não tenho entrada de renda financeira, não posso mais ser modelo, não posso mais ser influenciadora, que fazia muito provador naquela época, né? Então... Tu era influenciadora de moda. Como os influencers que trabalham hoje, eu passei Até porque a tua carreira vinha nesse segmento, né? Eu passei por um período fazendo isso também. E na época eu tive até destaque na cidade com isso, e logo eu fiz, daí passando por esse processo que eu vou contar, depois eu fiz a transição para consultoria de imagem, né? Mas, por exemplo, eu me vi sem propósito, totalmente perdida, sem saber o que fazer. E aí eu fiquei muito depressiva, porque eu não via perspectiva de nada. Primeiro que essas próprias vitaminas, quando estão baixas, unindo com a tireoide, a própria doença e essa questão já traz meio que automaticamente uma depressão, geralmente, né? Então tu pode dizer que tu foi a tua primeira aluna? Sim, tudo que eu vivi na minha vida, exatamente tudo, eu consigo trabalhar com elas, mas o que eu não imaginava que o meu propósito real de vida mesmo, meu propósito de Deus, era hoje trazer tantas transformações. E nesse método, o que eu fiz? Na hora de desenvolver o método, eu uni os temas ali, né? Os temas dos módulos, e eu meio que fiz um quebra-cabeça, assim, eu mudei a ordem e falei, não, eu vou ensinar de uma forma que elas não precisem passar tudo que eu passei, e de uma forma mais rápida consigam essa evolução, essa transição emocional e tudo, a passos largos, né? Então, eu trabalhei fortemente o propósito, a identidade. Na época foi com... E qual é o nome do projeto? Illumina. Olha o nome bonito. Porque nada melhor é tu levar algo para a pessoa que tu se usou como laboratório, né? Que primeiro tu usou um método então contigo. Hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. Que tu valida um método que tu usou contigo mesmo. Exatamente. Então tu pode dizer para a pessoa que está assistindo agora, se deu certo para mim, vai dar certo para você. Com certeza. Daí continua para as pessoas
que estão nos assistindo agora, que é só para mulheres, esse método dela, infelizmente, quem sabe um dia pode abrir uma janela para os homens, mas agora para a mulher. Então, para você que está nos assistindo, que nos acompanhou até aqui o final, e está nesse momento de querendo se transformar, né, de acionar aí dentro de você a fênix que está aí gritando, né, para ressurgir das cinzas, explica melhor. Posso explicar, então, sobre o meu trabalho hoje, né? Então, unindo tudo isso, essas transformações, e aí, Kleber, né, eu comecei a trabalhar já nesse período ali, já desde, então, 2020, 2021, com mentores. Eu tive muitos mentores, hoje eu tenho 2 mentores, e tive outros para desenvolver mentalidade e tudo mais, só que no início, primeiro eu fiz a formação em consultoria de imagem e comecei a trabalhar com isso, né? Então, atendendo as mulheres, eu vi muito forte a necessidade de trabalhar isso de dentro para fora. Por quê? Não adianta eu colocar uns looks X ali, uma ideia de autoridade para rede social, e qualquer blazer e batom vermelho, e elas não conseguem sustentar, se não for trabalhado de dentro para fora. Então, na prática, eu vi isso, né, de perto. E aí, enfim, eu já estava com a ideia e projetos para o digital. Sempre tive isso em mente, né, de trabalhar no digital. E então, unindo toda essa transformação, que na verdade também foi transição de carreira, foi propósito definido e identidade, né? Então, essa identidade é a primeira coisa que eu faço com elas no método, que é fazer elas se reconectarem com quem elas são na essência e no propósito verdadeiro, entende? Porque uma mulher, quando faz transição de carreira, ela geralmente escolhe um trabalho ou algo para investir em um negócio realmente naquilo que ela ama, né? Então, às vezes, ela está muito tempo em outra coisa e faz essa transição. Então, o método, assim, faz já nas primeiras aulas essa conexão com elas, essa reconexão. Então, eu trabalho a identidade, valores, tudo isso. Depois, eu faço um trabalho muito legal de ressignificar as crenças. Por quê? Porque foi a forma que eu me curei dessas coisas do passado, através de Deus, Jesus. Então, eu faço daí no individual essa aula que ressignifica essas crenças, que aí uma das dores principais delas também é se desenvolver nos vídeos, e assim a maioria que me procura, elas têm um bloqueio, uma trava que não conseguem se desenvolver. E aí eu tenho bastante experiência com vídeos, para poder ajudar. Isso. E eu também entendi que não, as pessoas pensam, é só praticar, treina que um dia você vai ficar boa. Tem pessoas que já têm um pouco mais, isso mais desenvolvido, mas a maioria, todas as minhas alunas, na verdade, tinham essa trava. Então, eu trabalho também a ressignificação das crenças limitantes. Tem padrões, às vezes, que vêm de outras gerações. Em uma aula, eu faço isso no individual com elas, porque, geralmente, quem trava nos vídeos é medo do que os outros vão pensar, medo de julgamento. Às vezes, não sabe dizer um não para ser a boazinha, para ter mais aceitação. Mas a mensagem que eu quero deixar para você hoje é a seguinte: o que é mais importante? As pessoas, você ter aceitação das pessoas, ou você ser você mesma, sabe? Ter esse alto valor, essa autoestima e essa força. Então, o que é mais importante? Caber nas expectativas dos outros ou se desenvolver e ter esse protagonismo? Porque isso é libertador, sabe? É muito leve nós trazermos essa autenticidade, que é um dos temas principais que eu já estou trabalhando já há alguns anos sobre autenticidade na minha rede social. Então, para ser autêntico, nós temos que estar na nossa essência, naquilo que a gente é. E a gente trabalha e desenvolve naquilo que ela nasceu para ser, entende? Vou fazer uma pergunta como se eu estivesse assistindo. Esse método Illumina, ele é 100% digital ou tem algo presencial? Hoje eu estou focando mais no digital, porque a demanda aumentou, né? Eu dou suporte para as minhas alunas e tudo, mas eu validei ele primeiro no presencial, todo o método, porque assim, eu lancei depois de ele estar totalmente validado. Eu falei, não, eu não vou... Aí vem a inteligência, né? Eu não vou lançar algo no digital para chegar ali, dar errado, não funcionar e ser uma frustração para mim, né? Então, eu quis realmente validar. Então, eu validei no presencial, sim, com algumas mulheres,
com um homem também. Validei o método e depois comecei a atender individualmente também, validando o método no individual, no digital também. Antes de lançar, eu tinha o esqueleto, eu tinha desenvolvido os módulos, e então eu quis validar mesmo, e aí eu me empolguei, né? Porque comecei a ver todas as pessoas sendo muito transformadas. E é isso que me move hoje, ver essa transformação, esse peso que sai das costas delas, de cobrança, de perfeccionismo e tudo mais, e verem elas livres para serem quem elas nasceram para ser, também nas câmeras, mas também fora delas, no online e no offline, no online, na vida real, esse protagonismo. Ô, Kalina, e na prática, para quem está nos assistindo agora, que queira participar do método Illumina, como funciona e onde encontra? Tem alguma coisa online contigo, mentoria, ou existe duas formas? Como funciona na prática? Tem gente que está assistindo agora, quer saber onde clica, o que faz para se inscrever, então, assim, para se transformar rápido, como é que faz? A gente fez um papo cabeça aqui bem sério, né? Então, hoje, por exemplo, os temas das minhas palestras, ou quando alguém me procura para alguma matéria ou algo específico, em resumo, é esse protagonismo feminino que trabalha também, em resumo, presença, comunicação e mentalidade. Então, na presença, eu trago muito isso de dentro para fora, pura autenticidade, que é o que conecta com o público-alvo delas na rede social. Quanto mais autêntica a pessoa é, mais ela vai conectar com o público e vai ter uma diferenciação ali, não vai ser igual todo mundo, né? Então, na verdade, é isso que conecta mesmo. Então, eu desenvolvo a presença, que daí vem imagem, vem expressão. E a comunicação, que entra muita coisa, que daí entra desse desenvolvimento em vídeos também, mas a comunicação assertiva verbal e não verbal. Então, eu trabalho muita coisa. Refinamento, comportamento. No não verbal, daí entra a consultoria de imagem ali toda no método. E a mentalidade é tudo que eu aprendi com os meus mentores, tudo que eu aprendi em livros, tudo que eu investi em imersões, inteligência emocional e tudo mais, e sem esquecer da minha evolução, né, de muito autoconhecimento, buscando essas curas, e graças a Deus eu consegui me livrar, me curar de traumas e muita coisa, assim, sabe, que é um desafio, mas o que eu quero dizer é que é possível. Às vezes a gente acha que precisa de um milagre para tirar tudo aquilo, aqueles traumas, ou colocar uma pedra lá e deixar, mas chega uma hora que isso vem, e aí de alguma forma ou atinge no psicológico, às vezes até uma doença física. No corpo, né? Então a ideia, o conselho que eu dou é não deixar chegar nessa parte horrível, que é quando vem algo ruim, não ir pela dor, sabe? E sim para se desenvolver, porque daí eu trabalho autoimagem, autoestima, comunicação assertiva, verbal e não verbal, como eu falei. Então vem o modo de falar, expressão, postura, e aí entra a consultoria de imagem, né? E a mentalidade é uma grande virada de chave, porque todas as mulheres, eu pego elas pelas mãos no formato mentoria, tá? Já vou falar do outro formato. No formato mentoria, eu pego elas pelas mãos, eu atendo em grupo, né? Grupo, tudo certinho, com plataforma, material de apoio, exercícios, tudo muito estruturado. E pego elas pela mão e o objetivo de todas elas que já chegam ali com um nicho específico de trabalho, elas evoluem no digital, fora do digital. Geralmente são mulheres que estão com um projeto parado, em círculos ali, para um pouco, continua, por alguns motivos relacionados a emoções, né? Por isso que eu trago isso. E aí elas evoluem, o projeto sai do papel, elas se sentem vivas, se sentem fortes, e aí entra a mentalidade, né? E elas crescem a passos largos pela parte da mentalidade. Por isso, presença, comunicação e mentalidade. E aí agora eu estou lançando, já está lançado, mas mais recentemente, porque primeiro eu quis validar também em grupo com as mulheres. Depois de tudo validado, ele está agora sendo vendido também em cursos online gravado. Todo o método é o mesmo método da mentoria, né? Só que em formato de curso gravado por um valor super acessível. No gravado também. E daí tem a opção de fazer o gravado, depois se decidir um acompanhamento, algo mais de perto também, migrar para a mentoria. Então tá, nossa, assim... Onde encontra? Tem site? Como faz? Vai no teu Instagram? Tem o meu Instagram, que é o @Kalina com K, Zabotti, Z-A-B-O-T-I. E a
página de vendas é www.kalinazabote.com. Então, ali na página a gente encontra, né? E na minha rede social, interessante é que eu trago conteúdo de feed todo dia e stories todos os dias. Isso já tem uns 2 anos. Conteúdo gratuito. Então, tem muito conteúdo de valor mesmo. Eu entrego muito ele como conteúdo gratuito também, ali né? já tem nas redes sociais. Uma degustação, né? Tem. Uma degustação do que ela vai encontrar no método. Então, assim, a gente falou de toda a trajetória para entender o porquê desse método, né? Então, eu não imaginava que eu teria essa ativação e conseguisse também trazer ativação nas mulheres em relação a tudo isso, ao protagonismo, a evoluir os projetos. Então, como isso aconteceu comigo, eu desenvolvo com elas, assim, e tem sido incrível, assim, os resultados. Bom, gente, o nosso tempo está chegando ao final, foi um grande prazer ter a Kalina aqui. Então, se você caiu neste vídeo, se você caiu neste podcast, se você está nos assistindo agora, tenho certeza que isto não é por acaso. Então, tenho certeza que isso é para você. Então, não perca tempo, o tempo ele passa muito rápido. Agora é a hora de você se desenvolver e se tornar aquela mulher que você sempre sonhou, que você sempre quis. Então, tá aqui, ó, uma grande dica. Isso já está dentro de você, só precisa ser ativado. O método ilumina. Então, gente, nosso episódio está chegando ao final. E como é de praxe, né, sempre a gente joga uma pergunta para a inteligência artificial, né, e a inteligência artificial ela nos responde. Então, não podia ser diferente. Então, o tema de hoje foi desenvolvimento pessoal. Então, vamos ver o que a inteligência artificial nos disse aqui. O que seria desenvolvimento? Legal. O que seria desenvolvimento pessoal? O desenvolvimento pessoal é um processo contínuo de crescimento e aprimoramento que visa melhorar a qualidade de vida, habilidades e competências de um indivíduo. Aqui estão alguns aspectos importantes. Benefícios. Aumento da autoconfiança. O desenvolvimento pessoal pode ajudar a aumentar a autoconfiança e a autoestima. Melhoria das habilidades. Habilidades é aquilo que já está dentro de você que ainda você não sabe. O desenvolvimento pessoal pode ajudar a melhorar habilidades, competências em diversas áreas da vida. Aumento da resiliência. O desenvolvimento pessoal pode ajudar a aumentar a resiliência e a capacidade de lidar com desafios. Área de foco, desenvolvimento emocional, aprender a gerenciar emoções, desenvolver inteligência emocional. Desenvolvimento intelectual, aprender novas habilidades e conhecimento. Desenvolvimento físico, melhorar a saúde, corpo e bem-estar físico. Dicas para o desenvolvimento pessoal. Defina metas, aprenda com os erros, faça cursos e faça o método ilumina. Então, o que eu quero deixar aqui para você, que se desenvolver nada mais é que você olhar para dentro de si e procurar e perceber por que você veio aqui neste planeta. Qual é a sua função aqui na Terra? Nossa, Olha para a criança que está dentro de você, aí tão esquecida e perdida, do que ela gosta. Do que essa criança gostava quando era criança? Do que você faria hoje? O que você faria hoje que você não se importasse com o dinheiro? Ou que talvez você pagasse para fazer? Porque não tivesse medo e nem medo de aceitação. Talvez isso seja realmente aquilo que você veio aqui nessa terra para fazer. Olhe para dentro de você e descubra quem é você. E se você descobrir isso, você vai descobrir para que você veio aqui e faça. Que eu tenho certeza que vai dar certo e você será um grande sucesso. Bom, gente, nosso episódio está chegando ao final. Quero agradecer, então, a Sueli Bianco Home Art. Você quer dar um up no seu ambiente? Móveis Sueli Bianco Home Art. ProServe, limpezas com qualidade. Ligue aí no telefone e peça um orçamento sem compromisso. Invicta Solar. Né? Tá chegando o verão, vamos economizar. Invicta Solar, você pode acessar o QR Code que está na sua tela e também Farol Móveis para escritório de qualidade. Kalina, obrigado pela tua presença. Kleber, assim, eu não tenho como te agradecer. Eu creio que realmente foi o primeiro momento que eu tive de contar a minha trajetória, assim, passo a passo, né? Assim, as pessoas sabem realmente cortes, né, de tudo isso.
E eu estou muito feliz, muito emocionada, muito lisonjeada pela oportunidade de eu realmente poder me expressar e colocar para o público quem eu sou, né? A minha trajetória, a minha história, e que isso possa servir de inspiração para as pessoas que mesmo estão ou já estiveram em um cenário que não seria, que jamais poderia ser imaginado, né? Que poderia sair desse cenário e ir para outro lugar, porque nós sim podemos fazer por nós mesmas. E obrigada pela oportunidade, estou muito feliz. E Muralha Filmes, você quer fazer o seu podcast, fazer o institucional, que é um filme de qualidade, um comercial de qualidade, a produtora certa. Bom, gente, eu sempre esqueço de falar no começo, porque eu sou da TV, agora estou aqui nos meios digitais, aqui no YouTube. Por favor, faz um joinha aí, comente, se inscreva, que você vai estar ajudando a nos engajar e levar esse vídeo para muito mais pessoas. Então não custa nada você que está me assistindo agora fazer isso. Fique com Deus, que a sua vida seja maravilhosa. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau.